livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11, nos diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Aleluias. Jesus, nessa situação aqui, ele estava no meio do seu propósito, e justamente no meio do seu propósito ele vai ser tentado, não é? Nós estamos aqui na terra também para cumprir um propósito, e isso nós temos de similaridade com Jesus. Nós devemos tirar da nossa mente, muitas vezes, que nós estamos aqui para passarmos provações, para passarmos necessidades, para vivermos problemas ou dificuldades, que esta é a nossa sina. Não, nós fomos trazidos a essa terra, porque Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus tem um propósito com você, queira você saiba ou não saiba, Deus tem um propósito com a tua vida, e nós temos que buscar entender qual é este propósito, porque quando nós entendermos qual é este propósito, nós vamos ver que a nossa vida vai mudar, e que as coisas vão começar a acontecer de uma melhor forma, de uma melhor maneira. As coisas vão ter, vão começar a acontecer muitas vezes sem mesmo nós pedirmos ou clamarmos. Então nós precisamos parar de pensar que nós estamos aqui por somente um tempo ou para passar o tempo. As coisas ruins que nós vivemos, muitas vezes elas são consequências, sabe do quê? Das nossas escolhas. Muitas coisas as quais nós sofremos, em várias situações as quais nós estamos sofrendo ou sofremos, são resultado das nossas escolhas. E muitas vezes nós estamos questionando com Deus: por que isso está acontecendo comigo? Nós estamos reclamando com Deus porque estamos vivendo uma situação adversa na nossa vida. Mas nós temos que olhar para nós mesmos e temos que entender quais são as escolhas que eu estou tendo. Porque muitas vezes nós temos firmeza em pensamentos, mas são pensamentos nossos, são entendimentos nossos, são coisas que nós tomamos a decisão na nossa vida. Mas será que Deus tem parte com isso? Tem coisas que nós decidimos porque nós achamos que é mais fácil, que vai ser melhor para mim, que eu vou ter uma melhor vida, eu vou ter uma melhor situação, eu vou viver de uma melhor forma. Mas será que o Pai quer isso? Nós temos que entender qual é o pensamento do Pai com as nossas vidas. Veja, é interessante essa história de Jesus, porque Jesus, ele acaba de ir a João Batista, e ele vai a João Batista para quê? Para ser batizado,
ele vai se sujeitar a uma autoridade. Agora eu questiono com você, será que João Batista era uma autoridade melhor que Jesus? Com certeza não. Com certeza ele não era uma autoridade melhor que Jesus, ou mais ungida que Jesus, ou mais poderosa que Jesus. Mas Jesus entendeu uma coisa: se foi o Pai que colocou ele no meu caminho, eu devo me dobrar a esta autoridade. Jesus, ele sabia reconhecer autoridades. Muitas vezes nós não queremos aceitar a autoridade de alguém sobre as nossas vidas, porque entendemos que quem é ele diante de mim? Qual é o conhecimento que ele tem? Qual é o estudo que ele tem? O que ele fez mais que eu? Jesus podia ter questionado isso, era o único que talvez pudesse ter questionado tal coisa, mas ele não o fez, ele soube reconhecer a autoridade. Então, muitas coisas que nós vivemos são consequências daquilo que nós fazemos, e isto, muitas vezes não faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Deus não colocou nós aqui neste mundo para que nós sofrêssemos ou passássemos necessidades, mas são consequências do que? De entendimentos errados que nós temos a respeito das coisas de Deus. Tem pessoas que elas têm um entendimento de que não se deve falar em dinheiro na igreja, porque as coisas de Deus não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com prosperidade, porque isso é a teoria da prosperidade. Agora a Bíblia diz que o ouro e a prata pertencem a quem? A Deus. Então o ouro e a prata que pertence a Deus é para dar para os filhos do diabo. O ouro e a prata que pertence a Deus é para abençoar aqueles que estão lá no mundo, que não estão nem aí com nada. Nós temos que começar a entender algumas coisas. Sabe qual é a maior luta do diabo? É que você não prospere. Porque quando você que é fiel a Deus começar a prosperar, as coisas de Deus vão começar a acontecer aqui nessa terra. É aquilo que a nossa apóstola estava falando, que Deus vai prosperar pessoas, vai enriquecer pessoas. Qual é o propósito? Que as pessoas sejam fiéis. Para quê? Para que muitas pessoas sejam evangelizadas, para que muitas almas sejam alcançadas, para que se abram muitas frentes de lugares para abençoar pessoas. Mas será que o diabo quer isso? Não, e daí ele vai trabalhar na mente daqueles que não entendem as coisas de Deus e vai tirar elas do propósito. Então nós temos que entender que Deus, ele planejou as nossas vidas e planejou para nós aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Bom, agradável e perfeito são as coisas que Deus planejou para com as nossas vidas. Estamos vivendo isso hoje? Se não estamos, tem algum problema. Estamos vivendo uma situação adversa na nossa vida, que não é coisa de Deus para nós, não é o plano de Deus para nós. Então nós temos que entender qual é o plano, qual é o desígnio, para que Deus, o que Deus quer de nós. E quando nós começarmos a nos colocar no centro da vontade do Pai, você vai ver como as coisas vão começar a acontecer. Ei, Jesus, você não está entendendo. Você não está entendendo o que Deus está fazendo aqui hoje. Então, nós vimos ali que quando Jesus foi batizado, ele reconheceu a autoridade. Ele reconheceu que, embora João fosse menor que ele, foi o Pai que escolheu perfeitamente ele para abrir o seu caminho. Nunca reclame se Deus colocar alguém menor para te aconselhar, para te direcionar. Se você entender qual é a chave, qual é o propósito, o que Deus está fazendo ali, você vai ver o que vai acontecer. Sabe, nós temos um problema, e sabe qual é o nosso problema? É que nós
gostamos de planejar a nossa vida, nós gostamos de planejar as nossas coisas, e todas as coisas nós queremos que seja como nós queremos, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira. Se não for dessa maneira, não é Deus me abençoando. Não, se Deus for me abençoar, tem que ser assim, 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 assim. Se Deus vai me abençoar financeiramente, eu não preciso dar o meu dízimo completamente, eu posso dar só uma parte do meu dízimo, eu posso dar oferta ou não dar oferta. Se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Será que vai? É ruim. É ruim. Sabe, quando nós queremos viver uma vida longe de Deus, Deus não vai nos atrapalhar, mas também Ele não vai nos abençoar. Se nós não queremos Deus, é sinal que nós também não queremos o que Ele tem, e Ele não vai dar. Não se engane, de Deus não se zomba. Veja, muitas vezes nós obedecemos Deus numa coisinha, e nós já queremos que aconteça tudo de bom na nossa vida, não é assim? Agora veja, Jesus, Ele obedeceu a Deus, Ele foi lá e se sujeitou a João Batista, deixou que João Batista o abençoou, batizasse, certo? Ele fez uma coisa boa ou não fez? Fez uma coisa certa? Ele obedeceu o Pai? Sim, com certeza. Qual foi a consequência da sua obediência? Em seguida, diz a Bíblia, o Espírito o levou ao deserto, para ser provado pelo diabo. Ele obedeceu, a consequência foi ser levado para ser provado. Sabe, às vezes a gente faz uma coisinha certa e já quer que Deus nos coloque no castelo, já coloque no trono, né? Já comece a governar. Não, eu fiz uma coisa certa, agora eu tenho que ser o líder dos escudeiros, porque eu sou o mais certinho aqui. Não, eu sou o mais certinho aqui, eu tenho que ser o líder do louvor, porque eu toco todos os instrumentos. Será que vai ser assim? Veja, Jesus fez tudo certo, e foi para onde? No deserto, para ser provado. Fazia parte do propósito. Ele tinha que ser preparado, mesmo Jesus tinha que ser preparado, porque viria para frente. Sabe, quando Deus te põe à prova, não é para que você morra, não é para te machucar, não é para te ferir, muito menos para te corrigir. O que Deus quer fazer é te preparar, porque Ele vai trazer algo muito maior, muito mais profundo, muito mais grande para a tua vida. E nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados, porque senão a bênção chega, sabe o que acontece? Ela arrebenta com a gente, porque daí muitas vezes nós somos orgulhosos e vamos começar a pisar nos irmãozinhos, vamos começar a querer se achar mais que os outros, e daí a coisa vai bancarrota abaixo, né? Então nós temos que entender isso. O Espírito pega Jesus ali e o leva para onde? Para o pior lugar, para o deserto, né? A sua obediência não o levou ao palácio, não o levou ao reinado, mas a sua obediência o levou para o deserto. Sabe qual é a nossa grande dificuldade? Porque muitas vezes nós achamos que Deus, Ele só vai nos colocar num lugar onde nós seremos aplaudidos. Vou pregar aqui, quando eu terminar, todo mundo vai estar aplaudindo, né? Todo mundo vai estar, eu comecei a pregar aqui, todo mundo vai começar a glorificar, a terra vai começar a tremer, porque o povo vai começar a pular. É desse jeito. Muitos pregadores chegam aqui e se assustam, porque a igreja fica assim.
Eu não é? Porque começa a pregar aqui, acostumado nas igrejas, que o povo não gosta de ouvir mensagem não. O povo começa a falar: ei, glória a Deus! E cadê a palavra? Eu gosto desse povo, porque esse povo presta atenção, né? Esse povo anota, esse povo, ele faz as suas anotações para depois viver. Paulo, quando pregava, ele gostava, ele dizia para as pessoas: vão e vejam se o que eu estou falando é correto, vão provar na Bíblia, vão ver se tudo que eu estou falando para vocês é certo, é correto. E é isso que nós devíamos estar fazendo. O grande problema nosso é que nós somos preguiçosos, desde que nós gostamos de ficar ouvindo palavrinhas, mensaginhas na internet, né? Sabe por quê? Porque ali não tem só palavrinha, né? Às vezes tem um videozinho sobre a palavra, mas daí vem um outro videozinho diferente. Vem um videozinho que eu dou risada, que eu fico alegre, né? Para não falar outras coisas. Mas daí, nós, em vez de pesquisar na palavra, eu já vi muita gente fazer isso, começamos a compartilhar os videozinhos, né? Ai, que bonita essa palavra. Aí a pessoa não conhece nem quem está falando. Tem uns figuras aí que são figurinha carimbada do Zequinha, né? Os mais novos aí não vão entender, né? Só de quanto para cima? Tinha um álbum, né? Que tinha umas figurinhas e tinha a figurinha número 10, né? Que era a famosinha lá que todo mundo queria ter. Mas o que acontece? As pessoas estão lá na internet e muitas vezes tem 200 mil seguidores. Mas eu garanto para você que dos 200 mil, 199 mil não conhece a pessoa que estão seguindo. Sabe, se você quer seguir alguém, siga Jesus Cristo. Ele é o único que vale a pena. Ele é o único que é digno de nós darmos ouvidos àquilo que Ele está falando. Nós não devíamos dar ouvidos nem a quem está próximo de nós, muitas vezes. Porque às vezes as pessoas vêm com um bom conselho que nos levam para a ruína. É um bom conselho, mas nos leva o quê? A ruína. Eu anotei alguma coisa aqui a respeito até de oração. Tem pessoas que oram por nós, que às vezes se tornam um problema na nossa vida. Sabia disso? Tem pessoas que oram por nós, que se tornam um problema. Me explico. Às vezes Deus dá um direcionamento para uma pessoa para fazer determinada coisa. Aí alguém não concorda que ela faça aquilo. O que ela vai fazer? Vai começar a orar para que a pessoa mude de ideia. Ela está orando? Está orando, mas está orando a coisa certa? Não. O que ela vai fazer? Ela vai atrapalhar a vida daquele que está obedecendo a Deus. Tem muita gente que tem palavras boas, mas são palavras que não servem para a nossa vida, porque se nos tiram do propósito, elas não têm valor algum para nós. Sabe, nós precisamos começar a dar mais ouvidos a Deus, ao nosso Pai. E nós precisamos entender algumas coisas. Jesus, ele vai para o deserto, e ele é tentado pelo diabo, sabe aonde? Na sua identidade. Porque se o diabo conseguisse confundir Jesus na sua identidade, ele tinha alcançado o seu propósito. Quando o inimigo te atinge na tua identidade, ele te tira do propósito. E muitas vezes você sai do propósito achando que está fazendo a coisa certa.
achando que está tudo bem, está tudo certo. E daí o que acontece? As coisas ruins começam a acontecer. Aí a pessoa pensa assim: o que é que está acontecendo, Deus? Aí faz como criança, né? E nós precisamos começar a crescer. Por que isso? O que uma criança faz quando ela quer alguma coisa e o pai ou a mãe ou alguém não quer dar? O que ela faz? Birra, né? E criança é interessante. Alguém aí ensinou para o seu filho birra? Você ensinou a Sara a chorar quando ela quer andar e ninguém quer andar com ela? Não. Não é ensinado. Porque as coisas ruins não precisam ensinar, elas estão na atmosfera. Mas as coisas corretas, as coisas certas, nós precisamos estar ligados, antenados todos os dias para aprender. Mas eu não vou, essa é uma outra pregação. Eu quero falar sobre a birra, sobre o choro, gente. Uma criança, quando quer ganhar alguma coisa, quando ela quer fazer alguma coisa que os pais não querem, ela começa o quê? A chorar, né? Tem uns que são tão especialistas que eles esperam lá dentro do mercado cheio, né? Sentam no chão e começam a bater os pés e a mão e gritar, e quem vê estão matando a criança. Chama a atenção de todo mundo. Aí o pai, para não passar mais vergonha, vai lá e dá o que a criança quer. Só que eu vou te contar um mistério aqui. Vou te dar uma revelação poderosa. Deus não escuta choro. Deus não vai colocar na sua mão se você começar a chorar na presença dEle. Não vai, gente. Não vai, não adianta. Não adianta passar a noite inteira chorando. Ele até te avisa, né? Pode ser que você chore a noite inteira, mas se alegre pela manhã. Se alegre pela manhã, porque não adianta, filhinho. Pode continuar chorando, não vai adiantar. São situações que nós precisamos começar a entender. Tem gente que vem pedir oração pela situação financeira. Mas daí se pergunta: você é dizimista? Talvez eu vá dizimar esse mês. Você é oferta? Não. Aí como é que você quer que a pessoa ore por você? Não adianta orar, gente. Deus não está interessado em choro. Deus tem interesse numa única coisa de nós: obediência. Obedecer, né? Esse é o alfabeto de Deus, né? O nosso ABCD, o de Deus é obedecer. Obedecer. Se você não obedecer, não adianta espernear, não adianta chorar, não adianta passar a noite chorando. Ele vai te dizer assim: já acordou, filho? Agora enxuga a lágrima e se alegre. Não diz que você vai ser abençoado, manda você se alegrar. Se alegre, porque não adianta você ficar triste, chorando, esperneando, não vai acontecer. Comece a obedecer, comece a fazer aquilo que eu estou te falando, mesmo que você seja contrário, que você não entenda, que talvez para você seja um grande esforço, um grande problema, uma grande dificuldade. Obedeça, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer, é melhor fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Você não pode continuar sendo uma criança a vida inteira. Nós precisamos crescer, precisamos nos tornar adultos. Com Deus, você não precisa chorar para ganhar as coisas, é só obedecer, que as coisas vão começar a acontecer. Quer passar no teste? Quer passar no teste com Deus? Quer ou não quer? Obedeça.
É só obedecer. Quando nós obedecemos, nós mostramos que nós agimos com o caráter certo. Deus, Ele abençoa aqueles que têm caráter. Nós precisamos ter caráter. Quando nós tivermos caráter correto, as coisas do Pai vai começar a colocar nas nossas mãos. Veja, Jesus, Ele está no deserto, Ele foi levado lá até lá para ser o quê? Provado, tentado, né? Esse era o processo de quem? De quem que era esse processo de ser tentado no deserto? De Jesus. Mas tem situações que Deus nos coloca, tem processos que nós temos que enfrentar. Nós precisamos enfrentar alguns processos. E se nós entendermos isso, nós vamos ver que no final do processo, somos nós que seremos abençoados. Veja, Jesus estava no deserto e Ele estava numa situação de fome, 40 dias sem comer. Fome, foi aí que o diabo veio tentar. Porque sabe, né, principalmente crente, meu Deus do céu, gente, né? Lá em casa tem uma tábua de carne que está escrito aqui nós não bebe, mas o que come, gente, o pastor Máximo está apavorado, porque não é na hora de comer, né? Toda hora é hora de comer. Quando você pensa que você comeu, já está chegando outra coisa para você comer, né? É assim, não é? Então, o crente, ele come, gente, ele tem fome. O diabo, pensando que Jesus era brasileiro, foi lá dizer para ele: transforme a pedra em pão. Se fosse brasileiro, ia tentar comer para ver se deu certo. Não é? Ia ou não ia? Ia, gente. Ia achar que era um brioche. Meu Deus, é uma broa caseira daquela que a minha mãe fazia, né? Mas ali era o processo de Jesus. Só que o diabo ficou tentando. Quando ele obedece a Deus e passa pela prova, o que diz o texto que nós lemos? Que ao final o Pai deu ordem aos anjos para alimentá-lo. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Viva o teu processo. Obedeça diante do teu processo. Porque no final, o Pai, Ele vai te entregar aquilo que Ele preparou para você. Ele vai te abençoar. Você será abençoado. Sabe? Cada estágio que Jesus viveu ali no deserto, onde parecia não haver nada, parecia que não tinha nada a ver. Cada situação que o diabo pôs Jesus ali, cada coisa era uma estratégia do diabo para derrubar Jesus. E muitas vezes nós, não entendendo isso no nosso processo, nós nos deixamos levar por coisas que nós não, se nós estivéssemos vigiando, a gente não iria cair. Por isso a Bíblia diz, né, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus sempre está pronto para nos levantar. Pode ser que você tenha caído, pode ser que você, durante o teu processo, tenha escorregado, tenha caído. Filho, não fique nessa situação, o Pai está aí para te levantar. Ele vai te levantar, Ele vai te colocar de pé, Ele vai te sustentar. Ele vai te dar estratégias para você vencer, mas nós precisamos fazer o quê? Obedecer, né? Obedecer. Nós precisamos entender que tudo na nossa vida tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser, gente. Tudo que acontece conosco tem uma razão de ser. Se veio de Deus, tudo tem uma razão de ser no reino. Então, Jesus, depois de se submeter, né, a João, sua recompensa foi ir para o deserto, jejuar 40 dias, ser tentado pelo diabo, mas depois disso, o quê? Ele foi alimentado. Deus veio ao seu socorro.
Agora, quando ele está no deserto, o tentador aparece, certo? Aparece ou não aparece? Aparece. Muitas vezes o tentador vai aparecer para nós. Só não se engane, ele não vai aparecer para você da maneira com que você espera que ele vai aparecer. Muita gente diz assim: o diabo é feio. Será? O diabo eu já conheço porque ele fala só mentira. Muitas vezes ele não fala mentira, ele inverte a verdade, mas ele não fala mentiras. Então nós temos que entender isso, ele não vai aparecer da maneira com que nós esperamos. Muitas vezes ele não vai aparecer para nós, ou ele não vai nos tentar com coisas que nós vamos entender rapidamente. Veja ali, qual que foi a tentação para Jesus? Se você é filho de Deus, Jesus era filho de Deus? Era ou é? É, então ele era, certo? Certo. Era uma tentação para Jesus isso? Não, né? Mas se Jesus não entendesse situações, ele poderia pensar: será que eu sou? E é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós estamos certinho na bênção, de repente o inimigo coloca uma situação ali diferente, uma situação que, puxa, será que eu estou no caminho certo mesmo? E daí, em vez de nós passarmos por cima, rejeitarmos, entendendo quem somos, quem nós somos? Filhos. Então nós temos que entender quem nós somos, gente, e entender que situações que nos levam a desobedecer, seja Deus ou a autoridade que Ele colocou, instituiu sobre nós, nós estamos causando uma situação adversa na nossa vida. Nós estamos entrando aonde? Na teia do inimigo. E daí é fácil, né? O que o diabo, questionando Jesus com isso, queria fazer? Primeiro, ele queria, por ele, saber se Jesus realmente era o Filho de Deus. Que eu acho que até ele tinha dúvida, né? Por isso ele perguntou: você é filho de Deus mesmo? É mesmo? É você mesmo? Mas o intuito maior dele qual era? Era tirar a identidade de Jesus. Entenda, Jesus sabia o que o diabo queria, mas ele não provou para o diabo quem ele era. Ele usou o quê? O que ele usou? A palavra. Você tem uma palavra? Quando o tentador vier, use o quê? A palavra. Este é o poder que Deus colocou nas tuas mãos. Este é o poder que Deus colocou na tua vida, uma palavra. Você tem uma palavra. Usa essa palavra. Jesus usou a palavra e venceu o inimigo. Usa essa palavra que Deus te deu. Usa essa palavra. Entenda isso, use essa palavra, porque o inimigo vai ser derrotado. Não tente provar quem você é, ou quem você deixa de ser. Você não tem que provar nada disso. Você tem que entender quem você é para você mesmo, e saber, ter certeza de que você tem uma palavra. E quando você tiver isso, você usa essa palavra, o inimigo vai ser derrotado na sua vida. Veja, o diabo tentou com a identidade de Jesus, mas quem era Jesus? Jesus era a rocha. Jesus era o quê? Jesus era o pão. Jesus era o quê? Jesus era o Filho. A rocha nos é necessária porque para nos dar firmeza. Se nós estivermos firmes na rocha, nós não vamos ser abalados. O pão, o que o pão faz? O pão é necessário para viver. Se você não tem o pão, e se você hoje, né? Hoje nós vamos participar da ceia e vamos fazer o quê? Participar do pão. O pão é o quê?
vida, é necessário para viver. A Bíblia diz: se nós temos parte com Jesus, nós não participamos do seu corpo, que é o pão, que é a vida. Então Jesus é o pão. O que eu entendo aqui? Que se nós estamos no deserto, Ele é fiel para nos sustentar no deserto. Ele é fiel para nos sustentar no deserto. Podem as pessoas falar o que quiserem, podem escrever o que quiserem, é o Senhor que nos sustenta, é a sua palavra que nos sustenta, não é o que as pessoas dizem. Não se preocupe com o que as pessoas falam, se é de você ou contra alguém que está perto de você. Não se preocupe, fique firme em Jesus, deixe elas falarem, porque todo mundo vai dar conta do que fala. Daí é uma outra pregação. Sabe, o inimigo está incomodado com você. Sabe o que incomoda o inimigo na tua vida? A tua identidade de filho. Ele queria ser, mas somos nós que somos. Por isso ele luta para te derrubar. Por isso ele, se incomoda com você. Mas continue firme, porque você tem uma identidade de filho. Sabe qual é outra coisa que o inimigo tem contra você? É que talvez você não saiba, mas ele sabe o que está escrito a respeito de você. Talvez você não saiba, mas ele sabe que tem preparado para você. Sabe o que deixa? Sabe por que isso deixa o inimigo incomodado? Porque se ele sabe que se ele não te derrubar, você vai colher tudo isso que está pronto. Não vai ser feito não, está pronto. Está pronto. Eu não sei o que você vem buscar aqui esta noite, mas eu declaro, está pronto. Está pronto. Está pronto. Está pronto. Sabe, o inimigo, ele sabe jogar. E ele é sujo. E ele imita Deus, porque Deus, quando quer nos abençoar, ele coloca uma pessoa do nosso lado. O inimigo também faz isso. Ele usa pessoas do nosso lado, às vezes pessoas que nós confiamos, pessoas próximas a nós. Ele usa para quê? Porque ele é sujo, ele quer nos derrubar, ele vai tentar, de todas as formas. Então, cuidado, fique firme, tome uma decisão. Entenda uma coisa, não é o que alguém diz, não é o que alguém diz sobre você, mas é o que está escrito. O que Jesus disse para o diabo? Está escrito. Essa é a derrota do inimigo, porque sobre nós está escrito. Está escrito. Já está escrito. Não adianta ele espernear. Não adianta. É a luta do legal contra o ilegal. Se era o inimigo ilegal lutando contra Jesus legal, nós como filhos somos legais. E o inimigo é ilegal. Então não tem para ele não. Ele já está derrotado. E isso está escrito também. Está escrito. O inimigo está derrotado, ele já está vencido, ele já está condenado.
ele já está julgado, está tudo escrito, sabe? Está tudo escrito. O diabo, ele sabia que Jesus tinha vindo à terra. E o que Jesus veio fazer? Veio recuperar o que o primeiro Adão perdeu. Muita gente diz assim: Jesus veio recuperar as almas. Não, Jesus veio recuperar aquilo que Adão perdeu. Foi aquilo que Adão perdeu. O que Adão perdeu? A identidade. Jesus veio recuperar a identidade. E é isso que ele está te entregando hoje, a identidade de filho. Você tem um pai, você é um filho. Você é abençoado porque este pai já escreveu sobre você. Já está escrito. Já está consumado. Já está consumado. Então, ele veio recuperar o que Adão perdeu. Veja bem, isso não foi tirado de Jesus. E também não foi tirado de Adão. Adão livremente entregou pelo seu pecado. Aí o diabo astuto quis entregar algumas coisas para Jesus, né? Quis mexer com o bril de Jesus. Mas Jesus sabia que ele era o quê? Filho. E como filho, ele tinha herança. Ele tinha herança. Ele não precisava do que o inimigo estava oferecendo para ele. Já pertencia a ele. Era dele, já pertencia a ele. E quando ele sobe aos céus, ele diz: Pai, aquilo que tu me destes, hoje eu entrego a eles. Hoje eu entrego a eles. Receba aquilo que Jesus já te entregou. Receba aquilo que Jesus já te entregou. Ele já te entregou, ele já te deu, já está escrito. Receba, tome posse. Quando nós superamos um processo em nossa vida como Jesus superou, nós temos a legalidade de dizer, como Jesus: está escrito. Está escrito. E quando nós superamos estes processos, há anjos nos céus designados sobre as nossas vidas para nos servir. Sabe? O processo que você está vivendo, ele não tem autoridade para te matar. Ele não tem autoridade para te destruir. A única finalidade deste processo é até avaliar. Avaliar o quê? Saber se você está pronto. Você está pronto? Quem aqui está pronto? Está pronto? Você está pronto? Está pronto? Se coloca em pé então, se você está pronto. Coloca em pé. O processo nos avalia para saber se estamos prontos. Sabe? Se o processo está difícil, se a luta está grande na tua vida, escute aqui, estou falando. Esqueça quem está do outro lado. Se o processo está difícil, está grande, está complicado as coisas aí, eu quero te dizer uma coisa. Pode ser que você não saiba, mas o diabo sabe que tem algo grande preparado para você. E por isso ele está tentando te impedir de chegar lá. Porque o diabo sabe o teu destino. Ele vai tentar te tirar do caminho. Vai tentar te tirar. Deus me fala que tem pessoas aqui que era para estar alguns degraus acima. Mas por não entender o processo e lutar contra coisas
que não deveria ter lutado, estagnou e rebaixou. Mas ele está me dizendo que isto não muda quem você é. Isto não diminui você no reino. Você continua sendo quem foi determinado ser. Mas é preciso você reconhecer isso. E você se arrepender. Porque o processo vai reiniciar. Vai ser dado um novo start. Alguém precisa de um novo start aqui? Feche seus olhos. Fale com o Pai. Hoje é um culto de ceia. E de olhos fechados. E a ceia quando Jesus ele reúne aqueles que eram seus e ceia com eles, ele estabelece com eles um recomeço, um novo testamento. A ceia hoje é um símbolo para nós de um recomeço. Nós que permanecemos firmes, nós que continuamos de pé, nós que não nos deixamos ser levados, ser enganados por palavras ou sentimentos. Deus está estabelecendo um recomeço, um pacto contigo esta noite. E sabe, Deus me deu uma palavra. E eu me esqueci de uma coisa. Esta palavra ela já está eternizada aqui nesta igreja. Primeira Coríntios 2:9. Ali não está completo, mas diz assim: mas como está escrito. Escute. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama obedece. As coisas que ninguém viu ou ouviu. Sabe o que isso quer dizer? E isso tem sido o alicerce, posso dizer assim, desta casa. É o sobrenatural. Porque aqui vocês têm um casal de apóstolos hoje. Fomos ungidos apóstolos. Quando eu recebi essa unção, confesso para vocês que eu questionei isso com Deus, com o Pai. Porque eu vim de uma denominação que não tinha um apostolado, um apóstolo. Vivemos muito tempo lá e isso mexeu comigo. Até um dia que Deus disse: está escrito, a uns eu darei por a uns eu darei por apóstolos. Se é o Pai que está me pondo, eu sou um apóstolo. E esta casa tem apóstolos, porque foi o Pai que estabeleceu. Foi o Pai que estabeleceu. Então, veja, nós, apóstolos dessa casa, nós desde que chegamos a Jesus, nós acreditamos no sobrenatural. Sabe, nós temos uma unção
forte de libertação de vícios. Esse apóstolo que aqui vos fala só entrou numa igreja porque estava completamente bêbado, borracho. Foi por isso, porque eu disse à minha esposa, e eu quando falava as coisas eu falava. Não é como hoje que as pessoas falam A e depois fazem B. Eu disse para ela: eu vou com você para o inferno, mas não piso numa igreja de crente. Hoje estou aqui, apóstolo. Deus é sobrenatural. E sabe o que aconteceu? Eu entrei nessa igreja bêbado, completamente bêbado. Eu saí 8 horas da manhã e bebi até a hora de eu ir para a igreja. E foram sentar lá no primeiro banco, né? E eu pensei assim: se eu abrir a boca aqui, o pastor vai cair lá no púlpito. Era bem pertinho assim. Mas no louvor, Deus me arrebata sobrenaturalmente. E Deus me leva lá no centro espírita, no centro de terreiro, lá onde eu estava fazendo coisas erradas, lá onde eu me sentia bem, né, dançando, pulando e bebendo. Deus me levou a lugares, né, que eu gostava de estar. E Deus mostrou o meu coração, revelou a mim o meu coração. E quando Ele me traz de volta, antes de eu voltar a mim, naquele louvor, que eu não sei que louvor que era, porque eu passei o louvor inteiro passeando com Jesus, sobrenaturalmente. Alguém aqui já deu uma voltinha com Jesus? Eu já dei. Não sei descrever como Ele era, porque eu me via, sabia que Ele estava comigo, mas não via Ele. E Jesus me mostra, quando eu volto na igreja, antes de eu voltar a mim, Ele me mostra o meu coração alegre, né? E eu costumo dizer que era meu coração hoje, porque não podia ser meu coração naquele dia, porque naquele dia meu coração estava, né? Mas Jesus transformou a minha vida sobrenaturalmente. E por isso eu creio, né, na libertação dos vícios, porque eu era um viciado em álcool e não precisou ninguém orar por mim. Sim, quando eu voltei a mim na igreja, eu voltei sem álcool nenhum no organismo. Eu voltei completamente sóbrio. Era impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. Eu voltei sóbrio, completamente curado, para nunca mais voltar a beber. Eu fiquei bêbado mais uma vez. Um cunhado meu pediu uma caipirinha, que ele gostava da caipirinha que eu fazia. E a maneira de eu saber se a caipirinha estava boa era dar um cheiro, cheirar, para ver se ela estava bem temperada. E quando eu cheirei a caipirinha, eu fiquei 4 dias como se estivesse bêbado. Eu não bebi. Eu fiquei 4 dias. O pastor chegou lá em casa, eu estava com a cara dentro do vaso. Eu fiquei entregando tudo o diabo que estava dentro, né? Fiquei 4 dias devolvendo para ele tudo que ele tinha colocado dentro de mim. Mas nunca mais ele me pegou. Ei, Jesus é maravilhoso. As coisas que ninguém viu, ouviu, isto é sobrenatural. Sabe o que é isso? São experiências que nós iremos ter quando nós aprendermos a obedecer a Deus. Isto são experiências, coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram no coração do homem. São experiências que nós vamos viver e que ninguém viveu igual. Ninguém viveu igual. É isto que está preparado para nós. Elas serão grandes e maravilhosas. E agora eu te pergunto: você está pronto para viver uma nova história? Está pronto para viver uma nova história? Comece a glorificar o teu Pai. Comece a glorificar o teu Pai.
Comece a glorificar o teu Pai. Há uma nova história, há uma nova história, há uma nova história.